Bora fazer um dia de muito sucesso. Seja muito bem-vinda ao episódio número 4 do Malu Sem Edição. Eu criei esse quadro, esse canal especialmente para sair das minhas outras mídias sociais e vir para o YouTube para nós conversarmos um pouco com mais densidade, para que as nossas reflexões elas fiquem ainda mais profundas. E eu tô muito feliz em gravar esse quarto vídeo. O tema de hoje é como você pode ser uma mulher de sucesso. Como você pode ser uma mulher fabulosa, uma mulher fantástica, uma mulher que por onde ela passa, ela é admirada, somente pelas roupas que ela usa, mas pela elegância de modo geral. A forma como ela se comunica, a forma como ela se veste, a forma como ela trata as outras pessoas. Hoje nós vamos passar por 5 pilares que, na minha concepção e durante a minha trajetória profissional e pessoal, fizeram toda a diferença para eu ser uma mulher de sucesso. Claro que a gente nunca tem uma linha de chegada. Então eu vou nos meus pensamentos e volto, e assim a gente vai refletindo, porque aqui esse quadro ele é sem edição. Não tem corte, não tem zoom, se acontecer qualquer coisa, se meu relógio, enfim, se alguém ligar, tudo isso vai aparecer durante as gravações. O que eu estava falando? Dos 5 pilares e ao decorrer da minha trajetória, e o fato que não tem uma linha de chegada. Ah, não, eu conquistei isso, pronto, cheguei, e agora? Agora você vai traçar outra linha de chegada, porque na nossa vida o objetivo é sempre o progresso, uma busca, mas a busca ela não deve ser de modo a ser uma busca viciosa, que isso seja negativo para você de alguma forma, mas você deve ter inspiração. Então quando a gente vê outros perfis, outras pessoas que já chegaram onde você quer chegar também, que aquilo sirva de inspiração, de motivação para você atingir os seus próprios objetivos. Sobre os 5 pilares, por que eu decidi escolher esses 5 e quais são? Primeiro a gente vai começar pelo o pilar da vestimenta. Depois a gente desce e nós vamos abordar o pilar, na verdade não é nem descer, né? Porque eu estava pensando num círculo, mas não necessariamente. Porque quando a gente fala de pilar de sustentação, todos estão na mesma linha. Então é como se fosse uma base, né? Você é igual fonte de renda. O objetivo não é só ter uma fonte de renda, porque se essa uma fonte de renda ela sai, ou ela para, ou ela, entende? Aí você fica sem pilar nenhum. Então, por isso que é a mesma analogia de quanto mais fonte de renda, melhor, porque você não fica dependente somente de um canal, né? Da mesma forma, quando a gente quer fazer aquisição de clientes para o nosso negócio, a gente não deve ter somente uma fonte de aquisição de clientes, somente através do Instagram. Beleza, tem que introduzir outras fontes. Da mesma forma, uma marca, um e-commerce. Não, eu só vendo pelo meu site. Não, não necessariamente. Se a gente colocar lá no Mercado Livre, se a gente colocar no Facebook, se a gente colocar no TikTok Shop, se a gente, entendeu? São outros canais. Então, o pilar 1 é o pilar de vestimenta, o pilar 2 é o pilar de mentalidade, depois a gente entra nos cuidados pessoais, peraí que eu anotei aqui. O terceiro é comunicação, depois cuidados pessoais e networking. Vamos repetir. Primeiro nós temos o pilar de vestimenta, depois o pilar da mentalidade, da comunicação, dos cuidados pessoais e de networking. Então, na minha concepção e durante a minha trajetória pessoal e profissional, esses foram os 5 pilares. Inclusive, eu lancei um treinamento disso chamado Método 5P, eu vou deixar aqui na descrição. Eu considero os principais para você ser admirada, confiante por onde passar, uma mulher de fato de sucesso, elegante. Por quê? Vamos primeiro à contextualização geral desses pilares e depois eu vou passar um pouco por cada um deles. A contextualização geral é o seguinte: uma mulher de sucesso, uma mulher que ela sabe se posicionar, ela precisa aprender a se vestir bem. Ela precisa. Por quê? Porque ela vai ser admirada daquela forma, de uma maneira elegante. Ela tem que saber harmonia de cores, ela tem que saber entender o que no corpo dela vai ficar melhor, faz sentido. Depois ela precisa ter uma mentalidade próspera, porque as pessoas que prosperam, elas primeiro imaginaram aquela realidade dentro da mente delas. Primeiro você teve que imaginar e depois a coisa aconteceu. Um arquiteto, ele precisa pensar na mente dele e depois externalizar. É assim com todas as nossas ações. O carro dos sonhos, você primeiro picture, visual image, você pensa em uma imagem visual e depois ele acontece.
Então a mentalidade, a gente precisa acreditar que as coisas vão dar certo pra gente, que independente das dificuldades, sempre vai ter uma coisa melhor lá na frente. Então a gente tem a parte da vestimenta, que é a importância de se vestir bem, a importância de pensar bem, pensar na abundância, prosperidade. A parte, o terceiro pilar é sobre comunicação. Ou seja, do que adianta eu vestir a melhor roupa do meu guarda-roupa, ou assim, da cidade, eu ter uma mentalidade, uau, eu consigo, e eu não consigo falar para o mundo. Percebe que não é só um pilar sozinho, mas sim é um combo desses 5? A oratória, a forma como você comunica, ele é aprendido, assim como qualquer outra habilidade. É claro que você pode nascer com uma aptidão inata a ter facilidade em um esporte, ou em uma dança, ou às vezes tem pessoa que sabe escrever muito bem, a música. Então, as pessoas, elas têm habilidades inatas. A gente nasce com uma predisposição, com uma tendência, uma facilidade a realizar determinadas ações, mas isso não impede que você desenvolva outras habilidades também. Ou seja, a comunicação, ela é sim uma habilidade que é possível ser desenvolvida. Então a gente tem a parte da vestimenta, que é muito importante, a gente tem a mentalidade e a gente tem a forma como a gente externaliza isso para o mundo. Depois a gente vai para o pilar, que são os cuidados pessoais. Cuidados pessoais. Ó, meu relógio aqui, lembrando que eu preciso fazer o meu post do Instagram daqui a pouco. Os cuidados pessoais, a gente leva em consideração a maquiagem, o cabelo, se tá limpo, se não tá, as unhas, a gente leva em consideração a limpeza dos calçados, a limpeza das roupas também, que isso é muito importante. Porque não adianta você ter, por exemplo, um carro, uma Ferrari, se você deixa toda empoeirada. Percebe que o valor ele diminui? Ele diminui. Então, se da mesma forma que se você tiver uma Ferrari e deixar empoeirada, se você tiver uma Ferrari e deixar empoeirada, ela vai perder o valor. Com a sua imagem pessoal também é a mesma coisa. Você pode estar usando a melhor roupa, mas se ela não está passada, não está limpa, o seu valor ele diminui. A sua credibilidade, a autoridade, ela é impactada negativamente. O próximo pilar a gente tem que é o pilar de networking, que é o quinto pilar. O pilar de networking. Você se veste bem, você tem mentalidade próspera, de abundância, você fala bem, você cuida do seu visual através dos cuidados pessoais, mas conhece pouca gente. É um potencial desperdiçado. Por quê? Porque você precisa conhecer pessoas para chegar em outros lugares. Não somente para impactar, mas para atingir outros patamares. E com isso é tão importante a parte de networking, que está interligada à parte de comunicação também. Porque para fazer networking com as pessoas, você precisa desenvolver essa habilidade, perder essa linha, sabe? Esse medo. Então aí você vai chegar na pessoa e vai começar alguma conversa. Na minha visão, então, esses são os 5 pilares para você se tornar uma mulher mais elegante, de sucesso, confiante. Nós não estamos falando aqui de chamar atenção, tá? É super diferente. Em nenhum momento eu falo, não, vista dessa forma para você chamar atenção. Nós estamos falando sobre uma elegância, uma classe que não há necessidade de você gritar para o mundo: olha eu aqui, meu Deus, olha como eu estou linda, maravilhosa. A gente não está falando isso, a gente está falando de uma elegância intrínseca que ela vem de dentro. E é uma mulher que ela não precisa provar nada para as outras pessoas. Ela existe, ela é o que é, ela se veste bem, ela pensa de forma abundante, ela se comunica bem, cuida da imagem pessoal, ou seja, dos cuidados pessoais, que engloba também a saúde, que é a parte dos esportes. E por fim, ela tem um network, ela sabe se comunicar com as pessoas, amor. Porque se você não souber se comunicar com as pessoas, não ter essa habilidade interpessoal, o seu potencial ele pode ser desperdiçado sim. Vamos então afunilar um pouco e adentrar, descrever um pouco mais sobre cada um desses pilares e como você pode aplicar na sua vida. Por quê? Porque todo conhecimento a gente só vai aplicar na nossa vida se ele fizer sentido, né? Então, se você caiu nesse vídeo, se você quer se tornar uma melhor versão de si mesma, uma mulher mais sofisticada, mais admirável e mais capaz também. Então, eu sugiro que você preste muita atenção, que a gente vai passar por cada um desses tópicos, desses pilares, para você introduzir na sua vida. Então, primeiro pilar, nós estamos falando da vestimenta. A gente tem que a vestimenta é um cartão, é uma porta de entrada para qualquer coisa na sua vida. Você
fala muito antes de abrir a boca, através da vestimenta, através de como você se veste. Isso é do ser humano, faz parte de toda a história do nosso comportamento. Nós somos seres visuais. Baseado no que a gente enxerga, a gente automaticamente coloca a pessoa numa caixinha, se é confiável ou não, se ela vai te ajudar ou não, se ela é capaz ou não, entende? Se ela tem bons hábitos ou não. A gente consegue perceber isso através do visual da pessoa. Ai, mas é injusto. Aí, pois é, talvez seja, talvez não. São opiniões que divergem. Mas um ponto é, a gente tem que jogar esse jogo. Que é o seguinte, na vestimenta, você vai fazer boas... Ai, que susto. Tem muito vento aqui, a porta bateu. Provavelmente não deve ter pegado no microfone. Mas, como nós estamos falando de vestimenta, você deve sim cuidar da sua imagem pessoal. Eu não estou falando para você comprar a roupa mais cara que existe, para você gastar dinheiro, porque o bom gosto, a elegância, ela nunca foi sobre dinheiro. Ela nunca foi sobre gastar dinheiro na roupa mais cara, mas sim sobre fazer escolhas inteligentes. Fazer uma combinação. Se você está usando uma camisa e você quer algo mais casual, você vai colocar uma calça jeans e uma rasteira. Se você usar roupa tudo muito justa, vai ficar horrível. Se você usar tudo muito larga, também não. Por isso que a gente trabalha com equilíbrio. Se você colocar uma peça mais justa embaixo, você vai equilibrar, trazendo um pouco mais de volume na parte de baixo. Eu falei, acho que duas de baixo, né? Se você usar uma coisa mais justa em cima, você vai usar uma coisa mais larga embaixo. Se você está usando, talvez, uma calça um pouco mais ajustada na parte de baixo, você vai usar uma camisa que ela é um pouco com mais volume, um pouco mais de fluidez. É sobre entender esse equilíbrio e entender que a sua roupa ela passa uma mensagem. Se você usar roupa rasgada, ela vai passar mensagem de desleixo. Se você usa uma roupa muito bem passada, ela vai passar uma imagem de cuidado, ordem, limpeza, que é o que você quer, eu acredito. No pilar número 2, nós temos a parte de mentalidade. E essa parte, tomar uma água. O que me ajudou muito foi as leituras. Ouvir vídeos do YouTube também de pessoas que você admira. Então, se você tá aqui me ouvindo, convido você a ficar nesse canal, que é só o começo de vídeos de muito sucesso. Eu criei inclusive esse bordão lá para minha audiência nas outras mídias sociais, que é bora fazer um dia de muito sucesso. Quando a gente repete as palavras, elas tendem a entrar na nossa mente. E isso, com o tempo, vira hábito e com o tempo vira uma crença. Né? Se você a vida inteira aprendeu que casamento é uma coisa ruim porque colocaram isso na sua mente, você vai achar que casamento é ruim até que alguém te apresente um outro cenário e você, uau, existe o outro lado da moeda. Será que faz sentido? E aí você vai começar a se questionar. Então, na parte da mentalidade, eu sugiro que você faça um filtro e uma análise das suas crenças atuais. O que você pensa sobre dinheiro? Você pensa que dinheiro é fácil de conseguir? Você pensa que somente os ricos conseguem mais dinheiro? Qualquer pessoa consegue ter dinheiro? O casamento é bom? Você acha que arrumar a cama ao acordar é bom? Por que te falaram aquilo? Sabe? Questiona, verifica se as suas crenças. Você acha que você é capaz? Se sim, por quê? Se não, quem é que te disse que você não era capaz? Quem na sua vida falou que você não era capaz, sabe? Identifica essas crenças, porque elas fazem muito sentido para esse pilar número 2, que é na parte de mentalidade. Então, ouça somente o que você quer para a sua vida daqui para frente. Se você quer prosperidade, você não vai ficar vendo noticiário falando de pobreza, falando de coisas ruins, falando de dificuldade. Porque aquilo entra na sua mente. Eu quero que você entenda que o que você escuta, o que você consome na internet, aquilo vai te moldando. Quem é que está te moldando, meu amor? Quais são os perfis, quem são as pessoas que você está escutando, vendo, convivendo, tá? Próximo pilar, comunicação. Já tomou água hoje? Comunicação. No meu treinamento Método 5P, no módulo de comunicação, inclusive eu trago 2 exercícios práticos para você melhorar a sua comunicação. Como eu falei já, a comunicação, ela não é uma habilidade que você nasce sabendo. Você pode ter a predisposição para se comunicar bem, mas a comunicação ela é uma habilidade totalmente treinável.
Como que você vai treinar? Você vai se filmar gravando e vai se gravar infinitas vezes falando quem você é. A comunicação ela tem muito a ver com o domínio que você tem sobre determinado assunto. Se pedirem para você explicar sobre a Segunda Guerra Mundial e você não tiver conhecimento, a sua confiança ela diminui. Agora, se alguém te pedir para você explicar como foi uma experiência que você teve pessoal, você vai explicar muito facilmente, porque você tem domínio sobre aquele assunto. Então a comunicação ela tem a ver sobre o domínio, ou seja, estude muito bem o que você vai falar antes, para que aquela informação ela tenha para que a informação ela seja fácil de você comunicar e também você desenvolva uma certa autoconfiança para falar aquele tema. Comunicação, você vai se gravar, você vai falar pro espelho, você vai se autoconhecer, saber quem você é e você vai se gravar várias vezes falando quem você é até você não errar mais. Até você saber como posicionar as palavras. E é um treino diário. Então, se eu tenho o domínio de estar aqui falando com vocês por 15 minutos sem edição, sem corte nenhum, é porque por 3 anos eu faço stories gravando todos os dias e falando. Então você precisa falar, você precisa treinar. A comunicação é isso, tá? Pesquise podcast também de como melhorar a oratória, leia também livros. Tem um livro muito bom, que não tá aqui na minha frente, mas é Como Conversar com Qualquer Pessoa. Ele é muito bom. E Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, os dois, assim, principal, eu vou também deixar na descrição do vídeo. O nosso próximo pilar, que é o pilar número 4, é cuidados pessoais. Esse pilar, ele é muito importante e eu gosto muito dele, que é referente à limpeza dos calçados. Como você cuida das suas roupas, a limpeza do seu cabelo, porque as suas unhas, tudo isso demonstra cuidado. Se você entra numa entrevista de emprego com o cabelo todo sujo, você tá passando uma mensagem de uma pessoa que não ligou para estar ali naquele momento, tá? Da mesma forma, os cuidados pessoais envolvem a nossa saúde. As escolhas de comida que você ingere, o que você coloca para dentro do seu corpo? Cuidados pessoais. Tudo isso que engloba o nosso cuidados pessoais com maquiagem, cabelo, comida e principalmente a saúde. E no quesito esportes. Esportes faz parte da minha vida, eu sou meio maratonista, eu inclusive antes desse vídeo eu fui pedalar hoje 30 quilômetros de bike com uma amiga minha. O esporte ele é uma parte fundamental da minha vida, que eu sou muito apaixonada por isso. E nada mais é do que um cuidado pessoal. A gente está cuidando do nosso visual. Não adianta também colocar a camisa mais linda e mais cara, mais bonita, se eu não consigo nem caminhar 10 minutos por dia, se eu nem vou pra academia, se eu nem cuido. Percebe? A gente não pode focar só em uma área da vida e esquecer das outras. Não é só o trabalho, não é só se vestir bem, não é só o esporte, mas sim uma união desses pilares para você ter uma vida com mais sentido, mais propósito. Não é uma coisa só, mas é o equilíbrio entre todos esses pilares que nós conversamos nesse vídeo, percebe? Então, novamente, eu vou repetir, não é só trabalhar, não é só fazer esporte, não é só estudo, mas sim a união de todos esses pilares para você se tornar uma mulher de sucesso, mais elegante, mais autoconfiante. É sobre a união dessas coisas. Então, se você puder, quando sair desse vídeo, faz a sua caminhada, vai pra academia, faz algum esporte, porque você vai estar cuidando de você. E quando a gente faz esportes, nós mandamos uma mensagem para nós, para as outras pessoas, de que nós somos disciplinadas, que a gente consegue acordar e ir treinar. E isso é maravilhoso. Vamos para o último pilar, que é a parte de networking. Não adianta você ter a melhor roupa, ter com mentalidade abundante, ter uma boa oratória, cuidar da saúde, mas não saber se comunicar com as outras pessoas. E aí? Você vai ter um potencial desperdiçado, como eu falei anteriormente nesse vídeo. O network, você precisa conversar com as pessoas e, claro, antes de querer ser interesseiro, seja interessante. Leve alguma coisa, contribua com o seu conhecimento para as outras pessoas. Ah, Malu, mas eu não tenho conhecimento para contribuir. Então, meu amor, você vai estudar, então você vai buscar se autodesenvolver para depois querer uma informação de alguém importante. Então você contribua com algo, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, recapitulando, nós passamos pelos 5 pilares para você se tornar uma mulher mais elegante, de sucesso, autoconfiante, passando pela vestimenta, passando pela mentalidade, comunicação, cuidados pessoais e network.
Na minha visão, esse é o combo perfeito para você se tornar uma melhor versão de si mesma. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários e eu vejo você então no próximo vídeo. Um beijo e bora fazer um dia de muito sucesso!